Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria de pedir a que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 40. Livro de Jó, no capítulo 40. Só recordando um pouco para vocês, nós estamos inclusive no finalzinho desse roteiro, já no livro de Jó. Acredito que em agosto nós vamos estar aqui em Apocalipse, versículo por versículo. Estou fazendo ainda os planejamentos, para que, assim, Apocalipse é meio complexo. Haverão noites que a gente vai passar a noite todinha só com um ou dois versículos. É possível que socorra. E a gente estava planejando, e eu peço a oração dos irmãos muito nesse sentido, para que também não fique muito extenso, porque senão acaba no caminho a gente arrefecendo, né? Porque é bom quando você termina um pouco mais rápido. Mas graças a Deus está indo bem. O Senhor me deu uma estratégia e vamos utilizá-la. E eu gostaria, irmãos, de pedir a oração, muito especificamente assim, para mim, que na próxima semana eu vou dar uma palestra para mães de filhos com microcefalia. Aí, eu queria que os irmãos orassem por mim, porque eu não sei o que é que eu vou encontrar, assim. E emocionalmente falando, eu não queria me quebrar muito, para não afetar isso que eu não sei. Eu tenho um amigo, aliás, ouvi uma palestra uma vez de alguém que foi ao hospital de câncer para fazer uma visitação e quando chegou lá encontrou crianças chorando com dores em virtude do câncer. E a pessoa que viu essas crianças, ela ficou tão nervosa, tão estarrecida que ela viu uma criança chorando e a atitude que ela teve foi pegar um saquinho de pipoca que ela tinha na mão, passava na própria lágrima, dava para a criança comia e depois ele pegava a pipoca, botava na lágrima da criança e comia, e assim a criança de alguma forma sorriu nesse surto que essa pessoa teve. Deus é misericordioso. Eu tenho muito medo, sabe, irmãos, assim, porque às vezes a gente não sabe com o que vai se deparar, é uma situação muito complexa. Você levar uma palavra de esperança a um grupo de mães assim. Então eu peço aos irmãos que, nesse caso específico, ore por mim. Você me vê assim, esse jeitão assim, mas eu sou muito emotivo. Eu sou como meu pai, assim, a gente é meio quietinho, tal, meio parado, mas por dentro a gente se emociona com uma certa facilidade. Então vamos lá. Jó, na quarta-feira próxima passada, nós vimos o primeiro conjunto de perguntas de Deus a Jó, onde o Senhor se afirma diante de Jó na sua soberania, no seu controle, no seu poder, na sua majestade, na sua glória. E Jó responde botando a mão na boca, dizendo: eu não sei de nada. Eu vou ficar quietinho na minha, vou ficar paradinho na minha. Só que não fica por aí apenas. Aqui nós vemos um segundo convocar de Deus para uma segunda parte do seu discurso, onde ele será um pouquinho mais incisivo em aspectos das suas palavras. Então, no capítulo 40 e 41, assim, não o capítulo completo, mas uma parte do 40, o 41 e um pedacinho do 42, nós vamos ver que Deus fala novamente. E Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, vai expor a incapacidade de Jó, como ser humano, de avaliar as ações dele. E Deus vai demonstrar que Jó é inábil em exercer justiça sobre a humanidade, e Jó não tem habilidade nem controle sobre a criação. Jó é um humano. Deus é Deus Todo-Poderoso. Então, a partir do capítulo 40, no versículo 6, Deus chama novamente, faz uma reconvocação à atenção de Jó. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. Versículo 7. Prepare-se como simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você
me responderá. Uma segunda convocação, um segundo chamado, o posicionamento. Deus dá a Jó: prepare-se como simples homem que é, e eu vou fazer perguntas a você. Não é mais você, Jó, quem faz perguntas. Quem faz perguntas aqui sou eu. E as perguntas a partir do versículo 8 vão ocorrer em cima daquilo que é a justiça de Deus. Ao contrário do que fez no primeiro discurso, nesse segundo discurso, Deus vai tratar das questões da justiça e das tentativas inúteis que Jó tem em querer se auto-justificar diante desse Deus. Nos capítulos anteriores, sobretudo no capítulo 21 e no capítulo 24, Jó tinha levantado uma queixa contra Deus, dizendo que Deus estava indiferente para com os ímpios, ou seja, era uma espécie de questionamento à justiça de Deus. Mas aqui, nesse novo discurso, e com novas perguntas, o Senhor vai asseverar a capacidade que Ele, como Deus, tem de administrar a justiça, e Ele vai se declarar de uma forma obstinada como aquele Deus poderoso que faz a justiça no tempo certo, da forma certa. Vamos lá. Deus para Jó: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai me condenar para justificar-se? Porventura seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para o todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para o todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem, enterre-os todos juntos no pó, encubra os rostos deles no túmulo. Então, a partir daí, então, eu admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Primeiro enquadramento que Deus dá em Jó é muito simples. Jó, você questiona a mim, você questiona a minha justiça. O que é que você pode fazer, Jó? Me diga uma coisa: seu braço é como o braço da divindade, a sua glória é como a glória da divindade. Se vista da sua glória e vá derrotar os ímpios. Acabe com os ímpios. Se você se vestir de glória como a glória de Deus, e se você acabar com os ímpios com poder, eu vou admitir, Jó, que para você ainda há salvação. Veja que no versículo 10, Deus emprega uma linguagem, que é uma linguagem de esplendor. No versículo 10, adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. A ideia aqui é a mesma ideia que está no Salmo 104, no versículo 1. Abra sua Bíblia nesse salmo, por favor. Salmo 104, nos versículos 1 a 6, a gente vê a ideia que Deus quer trazer para esse discurso. No Salmo 104 diz: todo o meu ser louve o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso. Tu estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz, estendes a cortina estrelada dos céus, pões as vigas da tua casa nas nuvens de chuva, tu fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento, os ventos são teus mensageiros, e as chamas de fogo teus servos. Irmãos, pare para imaginar esse contexto. A divindade expressando na sua glória, na sua majestade. Aí ele chega, esse Deus chega
para esse Jó e diz: Jó, você é humano, você vai responder para mim. Jó, pelo menos se vista como a divindade. O Senhor literalmente desafia Jó a assumir a aparência de uma divindade, sabendo que ele não pode, ele não tem condição, ele é humano. Deus é Deus, este sim está vestido de esplendor, de glória, honra, força e poder, como diz Apocalipse. Aí ele vai começar a dizer a Jó o seguinte: ó Jó, você é tão incapaz, e eu vou escolher duas criaturas minhas, que mostram aspectos de poder, de força e glória. Eu vou escolher duas. Nessas duas criaturas, se você pudesse capturar elas, eu ia dizer alguma coisa sobre você. Mas eu vou mostrar para você que você não tem poder nem diante delas. Aí aqui, irmãos, esse texto vai utilizar duas figuras que são fruto de um debate teológico até hoje. Por quê? Porque ele vai se utilizar do imagético de um animal chamado Behemoth e um animal chamado Leviatã. O nome Behemoth em hebraico significa fera por excelência. Ou seja, ele é um animal forte, um animal potente, que muitos em tese até defendiam a ideia de que tanto o Behemoth como o Leviatã fossem animais mitológicos. Mas o próprio corpo do texto retira essa ideia. Por quê? Porque o texto vai declarar que são criaturas de Deus, e em sendo criaturas, marcaram sua existência no tempo e no espaço. Então, é provável que esses nomes se refiram a animais poderosos. É possível que não o conheçamos, porque é provável que talvez não conheçamos essa existência. Existe um grupo que pensa assim, mas existe um outro grupo que faz uma associação mais próxima. Se você pegar a Bíblia, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia que ela é traduzida na filosofia, chamada tradução funcional, ela vai ser o mais próximo possível da capacidade de compreensão do leitor. Nessa Bíblia, o Behemoth foi traduzido como hipopótamo, e o Leviatã foi traduzido como crocodilo. Algumas Bíblias trazem assim, e trazem esse conceito. Eu quero só alertar vocês que, em função do texto nas línguas originais, esse conceito é louvável, mas em tese não é, digamos assim, uma unanimidade na teologia. A ideia é, esses animais são poderosos, de fato, o hipopótamo e o Leviatã são muito poderosos. O problema é que alguns detalhes do texto não vão bater com alguns detalhes desses dois animais. É como se houvesse uma descrição poética desses animais, o que ampliou essa descrição para um imagético muito maior. Inclusive, as pessoas pensando o Leviatã como sendo uma espécie de dragão. Aí as traduções bíblicas do livro de Jó, as mais recentes, elas assumiram alguns valores. Sobretudo, aquela tradução que no passado traduzia unicórnio, agora está trazendo boi selvagem, porque a palavra também pode dar capacidade para isso. E está se tendo uma ideia menos mitológica desses animais. Na discussão teológica existe isso. Mas veja, como estamos lendo Jó, não do ponto de vista científico, mas nós estamos lendo Jó do ponto de vista devocional, o aspecto teológico devocional que precisa ser invocado não é a precisão do animal, mas que esse animal, ele era poderoso, ele existiu, ele foi descrito. É possível que essa descrição assuma fatores hiperbólicos, ou seja, alguns fatores sejam maximizados, precisamos admitir isso, mas o ensino que está por trás é que esses animais são poderosos,
tão poderosos que nem o homem tem condições de dominar. Ora, se o homem não tem condição de dominar uma criatura que o próprio Deus fez, avalie a justiça de tudo e de todas as coisas. Então, o ensino é esse. Vamos ao primeiro animalzinho? O primeiro bichinho aí é... Não, nenhuma. O contexto não é esse, não. Geralmente, a pergunta aqui foi interessante. A irmã perguntou aqui se tinha a ver com demônios, esse não. É porque é o seguinte, do ponto de vista histórico-gramatical, levando em consideração o texto, no momento em que foi escrito, a proposta que o texto traz, ela não traz esse tipo de nuance. Não admite nenhuma vertente, digamos assim, espiritual. Geralmente as pessoas que utilizam desse tipo de leitura fazem uso de um modelo chamado modelo alegórico, que em tese é alegorese, né? Colocar no texto um sentido que a gente não consegue enxergar no próprio texto, nada que possa dar sustentação àquela ligação que foi feita. Neste sentido, é meio complexo admitir serem demônios. Alguns demônios que são chamados pelo nome, o são de forma direta e clara nos textos bíblicos. E aqui, irmãos, é interessante que no Novo Testamento, que é bem menor do que o Antigo, tem 31.170 versículos, a Bíblia toda. Aproximadamente 9.700 versículos é o Novo Testamento, o restante é o Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é bem maior. Mas no Novo Testamento tem mais questões teológicas, tem mais raciocínio teológico. No Novo Testamento, Jesus, quando fala sobre nomes de demônios, ele só cita um, pelo nome. Ele cita um que é legião, que não é nome de demônio, mas é um qualificativo grupal, mas o único que ele, em tese, classifica como demônio, em virtude, eu entendo até que em virtude da sua capacidade, da sua influência, do seu poder, é Mamon, o Deus das riquezas. E aqui um alerta, é o único que o Senhor qualifica e o chama pelo nome, é esse, no Novo Testamento. E a gente precisa ter muito cuidado, quando é identificado assim, não é à toa que mais de 2.350 textos bíblicos falam sobre gestão de bens e riquezas. Aonde tiver o seu dinheiro, aliás, aonde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Amém? Vamos adiante. O texto diz: veja o bemote, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força tem ele em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? Sua cauda balança como cedro. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Olha que coisa interessante. O beimote, cujo nome é fera por excelência, aí é razoavelmente descrito, um animal terrestre, uma linguagem poética, tentando descrevê-lo, mas veja no versículo 19, ele diz que é muito importante, ocupa um lugar de primazia, mas mesmo ele ocupando esse lugar de primazia, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Ou seja, eu criei, é um Criador. É um animal enorme? É. Versículo 20. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sobre os lotos se deita, a forragem, né? Oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, o Jordão é o rio, mesmo que o rio seja forte e se encrespe para ele, sabe o que é que ele faz? Nada. Ele fica calmo, na dele,
Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Irmãos, que coisa linda. Sabemos que o hipopótamo é fantástico. Irmãos, eu já tive a oportunidade de ver o hipopótamo de perto. Eu tive um susto tão terrível. Eu vou contar para os irmãos como foi. Eu morava lá em Curitiba. Passei um tempo em Curitiba. E eu fui para o Jardim Zoológico de lá. E lá tem o hipopótamo. E eu fui ver lá no muro. De lá tinha girafa, linda girafa, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí, eu encantando com a girafa, aí tem lá hipopótamo, mas não vi nada, sabe? Só um lago. Aí eu me encostei no muro e fiquei olhando. Meu Deus do céu, eu queria tanto ver o hipopótamo. Aí, rapaz, bem pertinho de mim assim, aquela coisona levantou, aquela cabeçona assim, olha. Olhou para mim e fez... Misericórdia, eu me tremi, eu fiquei escuro. Aqueles bichos com aqueles dentão grandão assim, pequeno, que parece que ele não tem muito dente não, mas tem uns dentão grandes aí. Ai, meu Deus, ai. Aí depois meteu a cabeça lá por dentro, aí foi nadando, chegou lá na outra ponta. Era uma mãe e tinha os filhotinhos. Ela estava lá com os filhotinhos, aquela coisa fantástica, linda. Eu vi, é algo, eu acredito que se você ver no meio da rua, você não vai para perto dele, não. Eu não iria para perto do hipopótamo, né? Há também quem aponte esse animal como sendo o rinoceronte, mas por causa da água, e aqui fala sobre o Jordão, faz uma associação melhor com o hipopótamo. Esse foi o primeiro, botei ele aí, um simpático hipopótamo para você. Está aí o bichinho, coitado. Bichinho para Deus, que eu não quero me deparar com a coisa dessa. Vamos ver o outro animal? O outro animal já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o nome dele, Behemoth, na língua original já indica que é uma fera por excelência. É um animal portentoso. Mas o Leviatã não. O problema do Leviatã é porque nos textos bíblicos, no Antigo Testamento, em um dado texto bíblico que fala sobre o Leviatã, lá é utilizado como um animal mitológico mesmo. E a citação é feita como um animal mitológico. Só que aí, nesse contexto, não é um animal mitológico, porque Deus coloca como sendo algo que ele fez. E a partir do capítulo 41, versículo 1, começa a descrição desse outro poderoso animal que está debaixo da potente mão do Senhor. Aí o texto começa assim, olha só que coisa linda. Você consegue pescar com anzol o Leviatã ou prender sua língua com a corda? Você consegue, Jó? Imagina esse Leviatã sendo um crocodilo. Imagina um pescador pescando um crocodilo sem saber, assim, só ele aparecer na cabeça depois. Pense no susto. É claro, irmãos, que um pescador não tem condição de pescar um crocodilo, a não ser que esteja devidamente amparado para isso. E é possível que ele não faça nem sozinho, se ele se deparar com um assim. Então, Jó, o Leviatã, Jó, você tem condição de pescar ele com anzol? Você tem condição de prender a língua dele? Você consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Isso é sinônimo de domínio. Você pegar uma fera e colocar um gancho no nariz é para dominar essa fera. Em tese, por exemplo, eu não sei se você já viu alguns bois, eles chamam, esses bois mais fortes, brabos, convenciona-se colocar um gancho no nariz para que haja controle dele. Quando ele está controlado assim, pelo menos na Inglaterra, onde é muito comum isso acontecer, existem cães que são treinados para morder aquele gancho que é colocado no nariz, porque a partir do momento que o cachorro morde, o boi perde a força, aí o cachorro domina.
Então, aqueles pastores que no final tem no seu nome alguma coisa ligada a touro, como por exemplo Pitbull. Pitbull tem essa ideia. É por isso que ele é tão... quando o Pitbull morde naquele negocinho que abaixa o boi grandão, mas fica quietinho para não rasgar o nariz, que ele não é besta, né? Ele é grande, mas não é besta. Então ele fica ali quietinho. Então a ideia é a seguinte: olha, você consegue passar um cordão pelo seu nariz para dominar ele? Você consegue atravessar seu queixo com um gancho para dominar ele? Duvido. Versículo 3. Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falar a você palavras amáveis? Jó, acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida, um crocodilo escravo? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vender esse bicho, Jó? Ou reparti-lo entre os comerciantes? Claro que não. Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Claro que não. Segue a descrição. Sabe o que acontece, Jó? Quando a gente vai para esse Leviatã, para esse bichão, se você puser a mão nele, a luta ficará na sua memória e nunca mais você se tornará a fazê-lo. Ou seja, fazer essa besteira de botar a mão nele. Quer botar a mão nele, ele... E essa coisa vai ficar na sua cabeça, meu filho, para o resto da vida. Versículo 9. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? A ideia é a seguinte: se você não tem condição de fazer isso com um crocodilo, que é uma criatura das menorzinhas, que eu entendo, estou colocando como grande diante de você, mas fui eu que fiz. Se você não tem condição de domesticar ele, quanto mais a mim, Jó, eu que sou soberano, quem é que vai resistir a mim? Aí aqui um texto que Paulo reverbera, lá no Novo Testamento, no livro de Romanos. Quem primeiro me deu, Jó, alguma coisa, para que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo do céu, Jó, me pertence. Aí aqui, nessa descrição hiperbólica do Leviatã, ele começa a fazer uma descrição maior. E esse aí é onde entra o problema dos teólogos, que essa descrição do Leviatã aparenta muito a descrição de um dragão. Veja só. Não deixarei de falar de seus membros. Aí ele começa a falar sobre os membros do Leviatã. Ele vai falar sobre o couro, sobre a boca, sobre os dentes e sobre as costas. Olha, versículo 12. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem é que consegue arrancar sua capa externa? Claro que ninguém, né? Assim, ele vivo, duvido. Quem se aproximaria dele com uma rédea para domesticar? Versículo 14. Quem ousa abrir as portas da sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-lo. Aí começa a ampliar mais esse conceito. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca. Fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro acende o carvão, e da sua boca saltam chamas. Irmãos, esse aspecto aí, essa parte do texto, essa descrição, se assemelha mais com a figura mitológica dos dragões
do que, em tese, a figura do crocodilo. Esse é o grande fato. Só que, em tese, hoje, muitos que estudam esse texto apontam mais para o realce poético, porque ele é um pouco parecido, né? Resguardado as devidas proporções, eles são parecidos. E aqui, irmãos, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Eu não posso perder essa piada. Olha, diz que um camarada veio lá de Portugal para cá, isso é brincadeira, irmão, só para quebrar um pouquinho o gesso, vocês estão muito tensos. O camarada saiu de Portugal para cá, tal, aí foi para uma expedição, aí um crocodilo matou ele. Aí, sabe, eu nunca vi um crocodilo, como é um crocodilo? Aí o índio foi e desenhou um crocodilo, desenha aqui para eu ver como é. O cara foi e desenhou o crocodilo. Ele pegou o papel, voltou para Portugal. Aí disse, ó, foi um crocodilo que matou. Aí mostrou o papel, deu para a família. Aí o irmão do cara que morreu pegou e disse, eu não acredito. Um animal desse matou meu irmão. Aí ele pega, vem para o Brasil, se hospeda aqui, numa hospedaria dessa, um muro branco. Aí ele com aquele papel refletindo, meu Deus, como é que eu vou achar esse homem? Quando ele olha no pé do coqueiro, olhou para o cantinho assim, aí tinha uma lagartixa. Aí ele comparou o desenho mal feito que o índio fez com a lagartixa, resguardadas as devidas proporções, sem saber de escala. Ele olhou para o muro e disse, misericórdia, o bicho que matou meu irmão está ali. Ele olha para o bicho, se você matou meu irmão, a lagartixa faz assim, né? Ele ficou logo nervoso. Se você vai matar eu também, a lagartixa fez assim, aí ele correu. Irmãos, resguardadas as devidas proporções, aquilo que está descrito aí, a gente não consegue enxergar no crocodilo. É verdade, o crocodilo não faz isso. Mas isso aí está sendo mais encarado como uma veia poética, mais do que como uma descrição. É uma hipérbole do texto, que faz a associação de poder do crocodilo com esse ser mitológico, o dragão que muitos conhecem. Aí a partir do versículo 22, olha, tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Pedra do moinho é grande e dura, né? Então ele está dizendo, esse bicho é tão forte que o peito dele é que nem uma pedra de moinho. Versículo 25. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não o afugentam, as pedras das fundas são como um cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha, o brandir de grande lança o faz rir, ou seja, o camarada querendo meter a lança nele e ele lá rindo. Irmãos, nós conseguimos perceber, e é nítido, que essa descrição é poética, é um hipérbole. É um hipérbole. Está aí, a partir do versículo 30. Seu ventre é um caco dentado. Ele deixa rastro na lama como o trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como um pote de unguento. Ele deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Com desdém, olha todos os altivos. Ele reina soberano sobre todos os orgulhosos. Versículo 34. Com desdém ele trata e olha soberano. Olha, se um animal, criatura, feito por Deus, tem essa postura,
Avalie aquele que o criou, o poder daquele que o criou. E aqui uma deixa do versículo 34. Soberano sobre todos os orgulhosos. Irmãos, somente o Senhor é quem pode humilhar e colocar no lugar criaturas assim, porque o poder dele é imenso. E essas são criaturas. Resumindo, a ideia é a seguinte: se Jó não pode ser suficiente para controlar essas duas criaturas, como é que esse homem quer governar o mundo? Como é que esse homem quer discutir a minha justiça? Ele não pode nem com o crocodilo, pis, lagartinha, essa besteirinha que eu fiz. O bemote, essa coisinha. Ele não vai nem com esses animais. Como é que ele vai questionar a mim, vai questionar a minha justiça? Como é que ele vai questionar a minha administração? Como é que ele vai questionar as coisas que eu faço? Jó, você é um homem. A segunda resposta de Jó é fantástica. Olha aí, sorrindo para você. A segunda resposta de Jó é fantástica. Então Jó respondeu ao Senhor, e aqui totalmente quebrantado: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Jó, os três amigos, Eliú, sobretudo Jó finalmente percebe que Deus e os seus propósitos são supremos. Veja o testemunho de Jó. Eu gostaria que você se lembrasse do testemunho de Deus para com Jó, no capítulo 1, no capítulo 2. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Testemunho de Deus para com Jó. E olha o que é que Jó está dizendo aqui. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo, não tem como eu manter nenhuma postura de arrogância. Eu não tenho mais condições, agora eu entendo tudo. Eu já vi o Senhor. Irmãos, eu tenho plena convicção de que quando nós estivermos face a face com Deus, eu tenho plena convicção disso. Quando nós estivermos face a face com Deus, todas as nossas dúvidas e temores vão embora logo, só em contemplá-lo. Isso não é o primeiro fenômeno, não. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 6. Não é a primeira vez que, em tese, isso é mostrado assim. Veja o relato de Isaías ao ver o Senhor. Isaías, no capítulo 6, o texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Como foi que ele viu? Assentado num trono alto e exaltado, a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas.
Com 2 cobriam o rosto, humildade. Com 2 cobriam os pés, presteza. Com 2 voavam, função. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça, Shekinah de Deus. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, Isaías viu o Senhor. E nessa visão, essa coisa foi tão forte dentro dele, que ele se percebeu como um ser humano, e ele percebeu Deus na sua glória. No caso de Jó, Jó já estava quebrantado. No discurso anterior disse: eu vou botar minha mão aqui na boca, eu vou ficar caladinho, que eu não vou dizer mais nada. E agora, de uma forma humilde, Jó diz: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aquilo reaquece o seu coração. E com alegria ele diz: agora eu já tenho tudo, eu só sabia do Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso para mim já valeu tudo. Já valeu tudo. No caso aqui de Isaías, não. Isaías, quando tem a visão da glória de Deus, essa visão para ele foi algo tão forte, tão marcante, que ele percebeu, ele como ser humano, percebeu Deus na sua glória, mas ao perceber ele como ser humano, ele percebeu a sua pecaminosidade. E ele disse: o que é que eu vou fazer? Eu vi o Senhor, eu que tenho a boca podre e habito no meio de um povo, tudo a boca podre, lábios impuros. Meu irmão, quando nós vemos o Senhor e esse Deus nos chama, é muito difícil aquele que não tem sensibilidade espiritual de, ao ouvir esse chamado e a contemplar esse Deus, não derramar o seu coração diante dele. É por isso, irmãos, que nós, quando nos deparamos com textos como esse, nós ficamos alegres no nosso coração. Quando a gente consegue, nas tormentas da vida, enxergar o Senhor. E como esse Deus tem trabalhado em nós, isso já basta. Isso nos dá convicção para enfrentar o restante da vida. Encerrando, irmãos, esse ponto, na próxima quarta-feira, vou estar encerrando, falando no capítulo 42. Eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais dos dois discursos. Você que estava esperando uma resposta direta de Deus, de por que Jó estava sofrendo, pasme, andou o livro todinho e Deus não deu resposta nenhuma nesse sentido. Porque o objetivo do livro não é mostrar a força do sofrimento. O objetivo do livro é mostrar a soberania de um Deus que está no controle de tudo. Nem sempre, irmãos, Deus explica as razões do nosso sofrimento. E nós precisamos ter a humildade de entender que aqui na terra, quando sofremos, alguns desses sofrimentos, eles não têm uma explicação direta. Muitas pessoas, quando sofrem, ficam procurando os porquês e perdem muito tempo nesses porquês que levam a elucubrações, a raciocínios humanos que, em tese,
não conseguem resolver absolutamente nada. E o livro de Jó, apesar de não diretamente falar sobre essa questão no que tange a Jó, mas ele traz grandes lições sobre como nós devemos nos portar quando lidamos com a questão do sofrimento na prática, no dia a dia. E uma delas é entender que como seres humanos e Deus como soberano, poderoso, nem tudo o Senhor nos dará resposta, porque Ele é Deus, Ele dá a quem quer. Acabou. Segunda grande lição espiritual. O sofrimento, irmãos, ele desenvolve perseverança. Agora, isso depende da atitude que está no coração da pessoa. Jó falou muitas coisas, falou. Quem aqui não se igualou com Jó, depois do sofrimento no capítulo 1, no capítulo 2, quando começa o capítulo 3, que Jó começa a se maldizer? Quantos de nós aqui não nos identificamos com essa dor? Ele dizendo, maldito o dia que nasceram na casa da minha mãe, ou maldito o dia que disseram que nasceu na casa da minha mãe uma criança, maldito o ventre que gerou essa criança, que Deus retire esse dia do calendário. Ele começa a se maldizer. Quantos de nós não nos identificamos com ele? Ele vai e enfrenta 3 amigos com um discurso teológico, chamado teologia retributiva, começa a discutir teologia com Jó, procurando a causa, quando na realidade o que Jó estava precisando era de apoio, de auxílio. Se aqueles amigos tivessem ficado calados e tivessem ministrado, ajudado, apoiado a Jó, isso teria sido suficiente, mas isso ele não encontrou. Depois chega Eliú, quando chega, ele dá uma espécie de alívio, mas ele também não resolve. Mas existe uma coisa aí fantástica. Jó, ele se bateu todinho, mas ele não abriu. No capítulo 19, no versículo 25, o pouquinho de chama que ainda estava no coração de Jó, ele coloca para fora, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, mas ele vive ainda com questionamentos, com dores da sua alma, mas apesar dos questionamentos, apesar das dores, ele não abriu mão, ele ficou lá e foi até o fim. E chegando no fim, ele viu que o seu sofrimento, ele tinha uma significação. Irmãos, o sofrimento nos ajuda a perseverar. Terceira grande coisa, o raciocínio humano não alivia o sofrimento. Quarta grande verdade, somente Deus pode nos consolar com perfeição. Irmãos, eu fiz uma mensagem sobre atitude. É possível que eu fale sobre isso até no final desse mês. Mas uma das coisas mais importantes do ser humano é a sua atitude. Eu estava olhando o painel de um avião. O painel do avião, ele tem medidor de altitude, de combustível, comunicação, controle, parte elétrica. É grande. O painel do avião é vastíssimo, é grande demais. Quem não conhece muito de aviação como eu, se impressiona quando a gente vê aquele grande painel. Mas um dos medidores mais interessantes de um painel do avião é um medidor chamado medidor de atitude. E o nome é atitude, não é altitude. Tem o medidor de altitude, que mede em pés a distância que esse avião está da terra. E tem o medidor de atitude. O medidor de atitude de avião, ele mede a postura do avião em relação ao horizonte. Geralmente no painel do avião, é um dos medidores mais bonitos que tem. Por quê? Porque ele tem que chamar a atenção que dependendo da atitude do avião,
é possível que mesmo ainda no ar, esse avião venha a cair. Porque o que é que a atitude faz? Ela verifica se o nariz do avião está acima da linha do horizonte. Se o avião está com o seu nariz para cima. Por quê? Porque a partir do momento que esse nariz, em tese, ele sai dessa linha plana, a sua postura mais natural, ao longo do tempo, é ele cair. Então, você tem um medidor de altitude, o altímetro, que mede essa distância. Mas você também tem um medidor de atitude do avião, que mede essa postura que o avião tem em relação à linha do horizonte, em relação ao vento. Irmãos, por incrível que pareça, isso para nós é muito importante. Porque muitas vezes a gente ainda está bem alto, não estamos sofrendo tanto, mas na nossa atitude, a gente já não está mais com a atitude correta. A atitude de tanto sofrer, de tanta informação, de tanta coisa, de tanto peso, a atitude já é negativa. E, em tese, a atitude influencia as nossas decisões. A atitude influencia o nosso jeito de raciocinar. Quem está com a sua atitude baixa tem a perspectiva não de desempenho e desenvolvimento, mas a perspectiva de queda. E ele se entrega. É como se fosse uma entrega. Isso para o avião é terrível. O avião ele tem que estar com uma atitude muito, e a sua postura muito boa para que ele possa seguir voando, que ele possa continuar na sua jornada. Irmãos, a igreja, ela serve como um reorientador de atitude. Muitas vezes, muitos de nós viemos com o nosso coração atacado pelas informações que nós recebemos lá fora. Com o coração triste, como Asaf está no Salmo 77, se lamentando com o coração triste, atitude baixa, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Como e tal? Quando chega na igreja, eu louvo a Deus, o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso Consolador, ele também tem condições de modificar, reorientar a nossa atitude, de um nariz baixo, que está indo para baixo, mas reorientar novamente e a gente olhar para cima para esse Deus Todo-Poderoso. E com esperança no coração, modificar a atitude. A atitude que já teve, pode estar ali agora, mas eu sei que o meu Redentor vive. E no tempo certo ele vai se levantar. Atitude, irmãos, atitude. Atitude conta muito. Pergunte para um médico o que é a atitude de um paciente diante da doença que ele tem. Pergunte para alguém que está aprendendo algum tipo de ciência, que se depara com algum instrumento, alguma coisa grande. Quando ele vai com medo, a aprendizagem é mais difícil, mas quando esse medo não está no seu coração, ele modifica essa atitude, ele aprende com mais facilidade e com mais rapidez. Irmãos, os vendedores que mais se destacam são aqueles que vão com atitude, vão com seus produtos, mas vão com atitude, com garra, com vontade. Vai levar? Não? Vai. Mas a atitude faz uma diferença muito grande. Eu gosto muito de biografias. Uma vez eu estava lendo a biografia de Alexandre o Grande. Ainda jovem, ele praticamente domina todo o mundo antigo. E ele, passando em revista as tropas, ele identificou que um dos seus soldados tinha o nome dele, Alexandre. Mas a atitude do soldado não era uma atitude boa. Era uma atitude cabisbaixa, de alguém como se estivesse derrotado antes de começar a batalha. Alexandre olha para ele e diz: ou você muda o seu nome, ou você sai da tropa, porque com o nome de Alexandre você não fica nessa tropa não. Tem que mudar o nome. Irmãos, a nossa atitude. Por último, o homem é maior que as circunstâncias ao seu redor. E não importa o que aconteça com a sua família ou os seus bens, Deus continua sendo digno
de louvor e confiança. Irmãos, eu gostaria de encerrar essa mensagem, que é uma mensagem doutrinária, mas eu gostaria de encerrar lendo com os irmãos alguns textos da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Romanos, no capítulo 5, dos versículos 1 a 5. O texto diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, o que é que nós temos? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 6. 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 a 6. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, a gente possa fazer o que com essa consolação? Possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Irmãos, abra sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 4 e 5. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 4 e 5. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus. Por quê? Pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 7. Hebreus 12, 7. O texto diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que
que não é disciplinado por seu pai, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Veja o 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Antes, seja curado. Eu gostaria de lembrar você, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 7. Aliás, a partir do versículo 17. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17. Tem muito filho de Deus aqui, amém? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, o grande problema do sofrimento é a dor. E outro grande problema do sofrimento é a chacota que Satanás faz da nossa situação. Isso é complicado, é chato mesmo. Mas perceba, irmãos, que até no livro de Jó, Satanás não é nem o foco. Ele fez a bagunça dele lá no capítulo 1, no capítulo 2 e desapareceu. O nome dele só está ali mesmo, acabou-se. Porque o foco não é ele, o foco é o Senhor, Deus todo soberano e poderoso. Então, meu irmão, é possível que você tenha chegado com o seu coração triste. É possível que a sua alma precise de esperança. É possível que você esteja sofrendo. E o que é pior, muitas vezes sofrendo porque fez o certo do jeito certo e está sofrendo. Em nome de Jesus, não desista não. Persevere, você está no caminho certo. Bem-aventurados são aqueles que conseguem sofrer e perseverar por causa da causa do Senhor. Isso é momentâneo. A glória que nos aguarda é muito maior que o sofrimento que nós temos aqui nessa terra. Mas o sofrimento dói. E essa dor precisa ser compartilhada para que você possa caminhar melhor. E essa é a ideia da igreja. A igreja é um lugar, sociologicamente falando e teologicamente também, onde nós nos reunimos para sorrir com os que sorriem e para chorar com os que choram. E é possível que alguém nessa noite possa ter entrado aqui com o seu coração pesado, porque está chorando muito, em virtude de sofrimentos pelos quais tem passado. Se porventura você nos der a honra, nós gostaríamos de ter a honra de orar por você nesse momento, no lugar onde você estiver. Não precisa vir aqui à frente. No lugar onde você estiver, em nome de Jesus, fique em pé para que a gente possa orar por você. Ali, 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 ali.
Eu gostaria de pedir nesse momento a ajuda dos pastores, todos os pastores que estão aqui. Gostaria de pedir a ajuda nesse momento dos irmãos que são diáconos da igreja e diaconisas também. Gostaria de pedir a ajuda de irmãos que fizeram curso Veredas Antigas, que pudessem se posicionar. Olhe e fique ao lado de uma irmã, se for irmã, fique ao lado de um irmão, se for irmão. Não deixe ninguém sozinho, em nome de Jesus. Nós vamos interceder por eles. Lá em cima também tem. Alguém puder ir lá em cima, fica ao lado dele, nós vamos interceder por eles. São pessoas que se levantam dizendo: o meu coração está sofrendo. Esse sofrimento traz dor. Eu quero compartilhar isso que está no meu coração. Quero colocar essas dores aos pés da cruz dessa noite. São muitos irmãos. Olhe, veja se há alguém perto. Ali tem uma irmã que está sozinha. Gostaria que, se possível, uma irmã fosse para ali. Tem uma irmã que está sozinha ali. Amém, amém, minha irmã. Chegue até ali, por favor. Aquela irmã ali. Tem uma outra irmã de verde ali que está perto do Robson. Dá com a mão aí, Robson, para o pessoal identificar. Tem ali. Fica ali ao lado dessa irmã também. Tem alguém que está sozinho, por favor. Não fique sozinho nesse momento. Gostaria que você percebesse que a igreja está ao seu lado. Nós somos o corpo de Cristo. Não somos só a boca. Nós precisamos ser os braços que apoiam. Nós precisamos ser os corações que amam. Sinta, a igreja está intercedendo por você. A igreja é o corpo de Cristo. E agora nós juntos vamos colocar diante do Senhor essa causa. Vamos colocar diante do Senhor essa dor. Vamos orar agora. Irmãos, por favor, me ajudem em oração também. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um desses filhos que se levantaram no seu coração com a dor porque está sofrendo. Meu Deus, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, a Ti, em nome de Jesus, em primeiro lugar, que o Senhor conforte esses corações. Só o Teu Santo Espírito é quem tem condições para isso. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, eu me uno a eles em oração. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, cada causa aqui representada e cada coração aqui representado. Pai, nós Te pedimos, Deus, que o Senhor, de forma poderosa, como vai intervir na vida de Jó, como já interviu na minha vida, como já interviu na vida de muitos irmãos aqui, Senhor, age com poder e graça na vida dos Teus filhos que se levantam, dizendo: meu coração está doendo, eu estou sofrendo. Pai, em nome de Jesus, restaura a esperança e a alegria nessa noite. E que todo espírito de ansiedade, todo sentido de ansiedade, caia por terra agora, no nome de Jesus. Senhor, ministra, Pai, de forma poderosa esses corações. Só o Teu Santo Espírito é quem pode fazer isso. Só o Teu Santo Espírito é quem pode confortar. Só o Teu Santo Espírito é quem pode trazer uma nova realidade interior. Restaura a esperança, restaura a fé, Senhor, restaura o amor, a alegria, mas hoje à noite, restaura a esperança em Ti. Pai, Tu és soberano, Tu és poderoso, nós entendemos, nós cremos, as nossas tribulações aqui na terra, elas são momentâneas. Nos ajuda, Senhor, a Te enxergar na Tua glória, no Teu poder, Pai. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós entendemos que o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Pai. E nessa noite nós depositamos aos Teus pés as dores que aqui foram colocadas. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com Teu Santo Espírito, com um bálsamo poderoso. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você que está perto desse irmão aí, diga ele assim: persevere, siga adiante em nome de Jesus. Dê essa palavra, aperte a mão dele, dê um abraço nele. Persevere, 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 persevere. Nós precisamos nos comportar não como alguém que está numa corrida de 100 metros, para chegar o mais rápido possível, colocando todas as forças. Nós precisamos entender que em determinados momentos precisamos descansar. Descansa e confia no Senhor. Descansa e confia no Senhor. Vamos encerrar? Fiquemos em pé.
Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus forte, verdadeiro. E nós queremos colocar plenamente a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Senhor, modifica a nossa atitude. Senhor, nos ajuda a levantar a cabeça. Senhor, nos ajuda a enxergar a Ti, nosso Salvador, nosso Senhor. E que nós possamos seguir adiante nessa grande luta. Pai, eu quero clamar por cada filho Teu aqui, por cada família aqui representada. Que haja paz, que haja integridade, que haja saúde. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um bom final de semana na presença do Senhor.